Olá pessoal, meu nome é Ana Letícia e eu faço parte do grupo PET Matemática da UFMS Campus de Três Lagoas, e no vídeo de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a negação dos conectivos lógicos. E nós vamos iniciar com a negação da negação. Nós temos que a negação da negação de uma proposição é equivalente à própria proposição, ou seja, se nós temos uma proposição P, a negação da negação de P será equivalente a P. E nós vamos verificar essa equivalência pela seguinte tabela verdade. P só poderá assumir dois valores lógicos, ou seja, P pode ser verdadeiro ou falso. Não P será a negação de P, então quando P for verdadeiro, não P será falso. E quando P for falso, não P será verdadeiro. Agora, nós temos não P, ou seja, nós vamos negar não P. Quando não P for falso, não P será verdadeiro. E quando não P for verdadeiro, não P será falso. Então, nós temos que P é equivalente a não P. Ou seja, podemos escrever da seguinte forma. Agora, nós iremos ver a negação da conjunção, que é logicamente equivalente a uma disjunção. E nós podemos comprovar este fato pela seguinte tabela verdade. Bom, nós temos que P e Q pode assumir 4 valores lógicos distintos. Quando P for verdadeiro, Q será verdadeiro. Quando P for verdadeiro, Q será falso. Quando P for falso, Q será verdadeiro. E quando P for falso, Q será falso também. Fazendo a conjunção entre P e Q, nós temos que a conjunção entre duas proposições somente será verdade se as duas forem verdadeiras. Então, ali no primeiro caso, eu tenho P verdadeiro e Q verdadeiro, logo a conjunção entre elas será verdadeira também. Agora, as outras serão falsas. Agora, nós vamos negar a conjunção entre P e Q, ou seja, só colocar o valor lógico oposto à conjunção de P e Q. Quando for verdadeira, será falso. Quando for falso, será verdadeiro. E para fazer a disjunção entre não P e não Q, nós temos que ter não P e não Q ali. Ou seja, não P será a negação de P. Quando P for verdadeiro, não P será falso. E P, quando P for falso, não P será verdadeiro. Quando Q for verdadeiro, não Q será falso, e quando Q for falso, não Q será verdadeiro. Logo, nós temos os seguintes valores lógicos para não P e não Q. Agora, a disjunção entre não P e não Q só será falsa se as duas proposições forem falsas. Então, ali no primeiro caso, nós temos não P e não Q falso. Então, logicamente, será falso. E nos outros casos, nós concluímos que são verdadeiras porque as duas não são falsas simultaneamente. Logo, nós verificamos que sim, a negação da conjunção é equivalente a uma disjunção. E nós podemos escrever da seguinte forma. Passamos agora para a negação da disjunção, que será logicamente equivalente a uma conjunção. E vamos verificar isso pela seguinte tabela verdade, onde eu já coloquei os valores lógicos de P e Q e não P e não Q. Vamos fazer agora a disjunção entre P e Q. E nós temos que a disjunção só será falsa quando P e Q forem falsos, ou seja, só no último caso. Caso contrário, ela será verdadeira. E a negação da disjunção vai assumir os valores lógicos opostos à disjunção, ou seja, onde for verdadeiro vai ser falso e onde for falso vai passar a ser verdadeiro.
E nós precisamos fazer agora a conjunção entre não P e não Q. E nós temos que a conjunção só será verdadeira quando as duas proposições assumirem valores lógicos verdadeiros, ou seja, somente no último caso, e os outros todos serão falsos. Então, nós temos pela tabela verdade que a negação da disjunção é equivalente a uma conjunção. Logo, nós podemos escrever da seguinte maneira. Nós vamos ver a negação da condicional, que será logicamente equivalente a uma conjunção. E vamos verificar isso na seguinte tabela verdade. Bom, a condicional entre duas proposições só será falsa quando nós tivermos a partida verdadeira e a chegada falsa, ou seja, quando P for verdadeiro e Q for falso, que somente acontecerá nesse caso aqui. Caso contrário, ela será verdadeira. E a negação dessa condicional, logicamente, assumirá o valor contrário da condicional. Ou seja, quando a condicional for verdadeira, a negação da condicional vai ser falsa. E quando a condicional for falsa, a negação da condicional vai ser verdadeira. E agora, nós vamos ver a conjunção entre P e não Q. E nós sabemos já que a conjunção só será verdadeira quando as duas proposições possuírem valores lógicos verdadeiros, ou seja, somente nesse caso aqui. Caso contrário, ela irá assumir valor falso. Então, nós podemos escrever da seguinte forma, que a negação de uma condicional será equivalente a P e não Q. Ou seja, nós temos que a negação de uma condicional é uma disjunção formada pela partida da condicional e a negação de sua chegada. Ou seja, nós temos partida e não chegada. E por último, nós iremos ver a negação da bicondicional. Pela tabela verdade, nós mostraremos que a negação de uma bicondicional é equivalente a P, C e somente C não Q. Então, ali na tabela verdade, nós temos os valores lógicos de P e Q e não Q. Nós temos que a bicondicional vai ser verdadeira quando as proposições assumirem o mesmo valor lógico. Então, a bicondicional entre P e Q só será verdadeira quando P e Q forem verdadeiros ou forem falsos, ou seja, no primeiro e no último caso. Caso contrário, ela será falsa. E a negação da bicondicional assumirá os valores lógicos opostos à bicondicional entre P e Q. Ou seja, quando for verdadeira, a negação da bicondicional será falsa. E quando a bicondicional entre P e Q for falsa, a negação será verdadeira. Agora, nós temos que verificar a bicondicional entre P e não Q. Então, nós temos a mesma regrinha. Quando P e não Q forem verdadeiros ou forem falsos, a bicondicional entre eles será verdadeira, caso contrário, será falsa. Então, nós temos que a negação da bicondicional entre P e Q e a bicondicional entre P e não Q são equivalentes. E pela tabela verdade, a negação da bicondicional está provada. Porém, ela também pode ser escrita da seguinte forma. Mas esse eu deixo como exercício para vocês tentarem. E lembre-se, a verificação pode ser feita através de uma tabela verdade. Bom, pessoal, chegamos ao final do vídeo e se você assistiu até aqui e gostou, deixe seu like, comenta e compartilha. Até mais!